Hoje eu queria trazer uma mensagem que talvez venha incomodar um pouco, né? Porque essa semana foi uma semana um pouco diferente, tá? Eu queria que colocassem aqui na tela Gênesis 6, de 5 a 8. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Próximo. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano, que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8. Na realidade, eu não vou pregar sobre esse versículo, essa passagem. Eu vou usar ela como uma introdução para a parte principal da mensagem. Tá? Nós vemos assim que na época de Noé, há 4.350 anos aproximadamente, essa era a situação da terra. Deus olhou, viu a maldade, viu o pecado, viu o coração do homem e Deus se entristeceu. E a partir dessa época, né, a partir desse tempo, nós evoluímos muito, né? O ser humano evoluiu, né? Nós vemos diversas passagens na Bíblia que falam de obras maravilhosas de Deus, de grandes feitos de homens de Deus, né? Mas se a gente parar para ver de 120 anos para cá, nós vemos assim uma mudança muito radical no estilo de vida e nas pessoas. Então hoje nós olhamos, nós vemos que o homem, né, através do seu intelecto, ele cresceu, né, ele começou a criar coisas, criou-se o carro, o trem, as indústrias, né? Tivemos progressos significativos na ciência, na medicina. Tivemos progressos tremendos, né? O homem foi à Lua, né? Estação espacial, tecnologias de ponta, né? Nós vemos hoje que as pessoas não morrem mais como antigamente. Nós temos condições, muitas vezes, de salvar pessoas que estão praticamente mortas, né? Então nós vemos que o homem cresceu, que o homem se desenvolveu. Mas ao mesmo tempo a gente olha para o homem e vê o homem de hoje, no homem de hoje, o mesmo coração que Deus via na época de Noé. Essa semana foi uma semana muito difícil, uma semana esquisita, uma semana, né? A gente começa a olhar e ver muitas notícias que abalam a nossa vida, que nos incomodam, nos entristecem, e que a gente olha e fala assim, mas isso é humano mesmo? Então nós tivemos o caso daquele pai que matou os 2 filhos, né? Aí você fala, meu Deus, quanta crueldade. E a gente vê que ele falou na carta que ele deixou, que ele fala de Deus, que ele pede perdão para Deus, para Nossa Senhora, para Santa Rita de Cássia. Então a gente vê assim que era um homem que devia ser católico. Devia, né, ter crescido dentro de uma família cristã. Aí a gente vê uma situação dessa. Aí a gente vê um pai que matou o filho para não dar por causa da pensão. Para não dar pensão. E o delegado, o investigador fala assim, olha, eu estou há anos trabalhando, eu nunca vi tanta crueldade.
tanta maldade. Eu falei, eu estou chocado. Eu lido com isso diariamente. E eu estou chocado. No dia 31 de dezembro, eu estava lendo uma notícia, a gente fala, né, aconteceu lá no norte, aconteceu, né, em Goiás, aconteceu em outros países. A gente hoje, pela internet, nós temos acesso. Até quando um cachorro é atropelado na China, a gente fica sabendo aqui. A gente vê coisas assim, de extrema maldade. E eu estava vendo a notícia, a gente fala, vamos falar daqui de Bauru. No dia 31 de dezembro, um Uber saiu para atender um chamado. Eram 3 bandidos que tinham saído da saidinha. E roubaram ele e tentaram matar ele a martelada na cabeça. Entendeu? E depois, ainda não contente, tentaram afogar ele, e ele se fingiu de morto. Então a gente vê o coração do homem, né? Evoluiu tanto. Mas, meu Deus, como é que pode? Como é que a gente pode conviver com isso? E eu me lembro, há muitos e muitos e muitos anos atrás, a gente não tinha nem internet ainda, eu era casado há pouco tempo. E eu tinha um vizinho perto da minha casa, né? Ele era caminhoneiro. E passou um tempo, né? Eu não via mais ele lá, o caminhão sumiu, não via o rapaz lá. Aí eu perguntei para um vizinho, eu falei, e o fulano lá, né? Não vi mais ele. Você não sabia? Ele morreu. Bateu o caminhão, uma coisa assim, e morreu. Quer dizer, do lado da minha casa, eu não sabia o que estava acontecendo. Hoje, a gente, pela mídia, pela internet, pelos recursos que nós temos tecnológicos, a gente sabe o que acontece em outro país. Acabou de acontecer, está acontecendo, às vezes ao vivo, a gente está recebendo notícia. Então, eu pergunto, o mundo melhorou? Será que nós estamos melhores ou piores que na época de Noé? Estamos melhores? Será que estamos melhores? Será que evoluímos tanto que a gente não tem empatia, não tem amor? Sabe? É tudo tratado na base da pancadaria, é feminicídio, é aborto, é roubo, é corrupção, tudo que não presta a gente vê aflorando diariamente. Jesus veio para mudar o mundo? Não, Jesus não veio para mudar o mundo. Ele diz assim, no mundo tereis aflições, em João 6,33, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O mundo vai mudar. Vai melhorar. Vocês vão, sabe, ter um mundo melhor, muito melhor do que era. Não. Jesus ele não veio para mudar o mundo. Essa é a realidade hoje. Tal qual era na época de Noé. Talvez até um pouco pior. O tema da ministração hoje é não se conforme. Você não pertence a esse mundo. Romanos 12, 2. E não viviam conforme os padrões deste mundo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Hoje o Espírito está dizendo para você assim, não é o mundo que me preocupa. É a assimilação que o povo de Deus
tem colocado na sua vida a partir do que o mundo oferece. Nós absorvemos os padrões do mundo, e aqui diz, não vivam conforme os padrões deste mundo. O padrão deste mundo é isso que que eu acabei de explicar, é isso tudo que eu acabei de falar. Esse é o padrão do mundo. Pecado, cobiça, malícia, ódio, maldade, corrupção, desonestidade, tudo isso é o corriqueiro aí fora. Você não precisa ir longe para encontrar isso. E eu espero que Deus não permita que você encontre isso quando você sair de casa. Que Deus te livre desse mal. Tá? O mundo sempre foi caído. O mundo sempre foi caído e ele vai continuar caído. Desde Gênesis 3, a humanidade tenta viver independente de Deus. Se você pegar Gênesis 3 para frente, sempre vai ter um padrão que se repete. O homem sempre vai em busca do que é do mundo. Se você pegar o povo de Deus, em diversas oportunidades foram abençoados por Deus. Em diversas ocasiões, em passagens bíblicas, você vai ver que eles voltavam ao pecado, viravam as costas para Deus e se envolviam com o pecado. Sempre foi assim. Tá? João 1,19, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E aqui em 1 João 5,19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então não é novidade. E não vai mudar, porque Jesus não veio para mudar. Jesus veio para nos salvar. Ele não veio aqui para renovar. Os judeus esperavam, quando Jesus veio, e eles repudiaram Jesus, porque eles esperavam ali um Salvador. Eles esperavam um guerreiro, um rei, que os livrasse de Roma, do jugo romano. Então eles não aceitaram Jesus. Então a gente vê assim, o mundo jaz no maligno. O propósito de Cristo, quando ele veio e morreu na cruz, não foi transformar o mundo para que nós cristãos tenhamos uma vida maravilhosa. Não foi isso. Ele diz, no mundo você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você vai ver diariamente problemas. Você vai ver problemas dentro da sua casa, você vai ver problemas na sua família, você vai ver problema no seu trabalho, você vai ver problema no vizinho, você vai ver problema em diversos lugares. Essa semana eu passei uma semana e todo dia eu fui na UTI da Beneficência Portuguesa. Meu sogro está internado lá. E ali é assim. Sai, libera uns leitos, no outro dia você vai, está tudo cheio. Sai, enche. Sai, enche. Alguns têm alta, outros você vê a família, você está entrando, a família está saindo chorando. Essa é a realidade. A vida não vai ser boa para todo mundo. Todo lugar que você for, você vai ver problemas. Tá? E isso não começou agora, não é uma novidade do século XXI. Não é resultado apenas de política, mídia, tecnologia,
que está trazendo a notícia e você fala, nossa, eu vou desligar a televisão, eu não vou abrir mais internet. Você pode não saber, mas está acontecendo lá fora, ali na esquina, lá no outro bairro, na outra cidade aqui do lado. Feminicídio. São 5 a 7 mulheres por dia no Brasil. Nós somos um país que tem aproximadamente 220 milhões de habitantes. 32%, segundo a estatística, aproximadamente, são cristãos. Isso daria aproximadamente uns 70 milhões de pessoas. Guarde esse número. Por que nós vivemos essa vida? O problema hoje não é o mundo, não é o que acontece lá no mundo. É o que acontece aqui dentro. O problema não está no mundo. O mundo é assim, vai ser assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. O problema está o que acontece aqui. Nós lemos sobre não nos conformarmos. Fala sobre não conformar, o versículo, né? E fala em transformação. Não nos conformar é não aceitar o padrão do mundo. A gente vê, dentro das igrejas que deveria ser algo que confrontasse o mundo, a gente vê pastores adúlteros, pastores ladrão, a gente vê pastores pedófilos, e a gente vê pastores orando e abençoando a abertura do carnaval. Essa é a igreja de Cristo? Essa é a igreja de Cristo? Não, com certeza não. Então o problema é a contaminação interna, não a corrupção externa. O maior perigo não é a perseguição. O maior perigo é a adaptação. O problema não é, sermos perseguidos porque nós somos cristãos. O problema é nós nos adaptarmos com o mundo. Isso que realmente é o problema. Quando eu estava montando essa ministração, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. E ela deu uma resposta e eu perguntei para ela, mas você está me dizendo claramente que a culpa é da igreja e dos cristãos? Ele falou, é. Ele respondeu, o ChatGPT falou, a culpa é da igreja e dos cristãos. Por quê? Porque a gente, ao invés de não nos conformarmos e nos transformar, pedir para Deus transformar a nossa mente, nós estamos nos adaptando com os costumes do mundo. A igreja está se adaptando para não confrontar o mundo. A igreja primitiva, na época de Nero, no governo de Nero, havia perseguição, morte, pressão cultural. E mesmo assim a igreja cresceu. Aí eu pergunto para você, nós precisamos urgentemente reestudar Atos dos Apóstolos. Nós precisamos relembrar e redescobrir o que é a igreja verdadeira, no evangelho puro, no evangelho santo. E por que a igreja, mesmo com perseguição, com morte, com pressão, ela crescia? Porque eles podiam perder a vida. Mas eles não perdiam a identidade. Eles sabiam quem eles eram. Eles tinham como base um exemplo muito forte. Jesus. Eles viveram com Jesus e eles
foram moldados por Jesus. Isso fazia deles diferente. Eles eram diferentes. Eles receberam diretamente da fonte. Hoje, muitas vezes, você entra numa igreja, você pensa que o pastor é referência para a tua vida, mas não é. Uma vez eu fui viajar, e o pastor, numa administração, falou assim, você precisa ter o RG e o DNA do seu pastor. Falou, você tem que ter o RG e o DNA do seu pastor, você tem que ser exemplo, ele tem que ser exemplo para você, tem que buscar ser igual a ele. Aí ele perguntou, você quer ser igual ao seu pastor? Eu falei, não. Não, eu não quero ser igual ao meu pastor. Porque ele estava muito longe daquilo que realmente era o Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado. Tá? O mundo hoje não precisa queimar mais cristãos. O mundo não precisa. O inimigo ele já sabe que queimar cristão fortalece o cristão. O povo de Deus. A tribulação, a perseguição fortalece. Porque na luta, na tribulação, você busca Deus. Então ele mudou a tática. Hoje ele só precisa nos distrair. Ele precisa nos confundir, nos dividir, nos entreter. Hoje muitas vezes nós ficamos um tempão assistindo série, assistindo vídeo. Tá? A gente é uma igreja muitas vezes dividida. Existe contenda, existe crítica, existe revolta, existe um monte de coisa. O diabo nos confunde, nos engana. E ele nos distrai. E ele tem muito mais sucesso com isso do que nos perseguindo. Porque a distração nos enfraquece, mas a perseguição nos fortalece. Hoje a guerra é pela mente. Paulo não disse, vamos destruir Roma. Paulo não falou. Jesus não veio para destruir o Império Romano. Jesus veio para destruir o Império das Trevas. Aleluia. Não o Império Romano. Tá? Paulo diz, transformai-vos pela renovação da mente. O campo de batalha não é seu trabalho. Não é a sua escola, não é a mídia. Sabe? Não é a internet, não é a cultura, é a sua mente. O problema está aqui na sua mente. Se o mundo define o que você pensa, o que você valoriza, o que você celebra, o que você tolera, então ele já venceu sem precisar lutar. Se o mundo consegue definir quem você é, se o mundo está lá e você está embarcando no que você assiste, no que você ouve, no que você vê, se você absorve tudo para a tua vida, o mundo já venceu. A tática hoje é outra. O pecado dessa geração, normalizar o que Deus chama de pecado. O vídeo do casal, né, do homem que matou as crianças. Né, muita gente normalizando a traição da mulher. Ah, porque não é mais crime, adultério. Mas é pecado. E para nós cristãos, não importa o que a lei do homem diz, importa o que a lei de Deus diz. É isso que nós precisamos ver. Vivemos dias onde Deus o que Deus chama de pecado, nós chamamos de liberdade. É liberdade. O que Deus chama de santidade é chamado de intolerância. Você não aceitar o pecado porque você não quer se contaminar com o pecado, você é um intolerante. Porque eu sou homossexual, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Aí você fala assim, não, mas se você fala que Deus não aprova aquilo, aprova esse pecado ou aquele, o que acontece? Você é um intolerante.
Você não pode falar isso. Muitas vezes nós somos proibidos de falar de Bíblia, de falar de pecado, porque as pessoas não querem ouvir e elas preferem nos acusar de intolerante. O que Deus chama de verdade, hoje é chamado de opinião. Essa é a sua opinião. É relativo. Eu não penso assim. E nós, dentro da igreja, muitas vezes estamos embarcando nessa. Muita gente dentro da igreja, certo? Fala que é liberdade, que é intolerância e que é opinião. Mas a Bíblia é bem clara como que tem que ser. Isso não é novo. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal. O que é ser o sal da terra? Você é o sal da terra no seu trabalho? Mas como assim? Sal serve para quê? Para dar gosto, tempero. Você é uma pessoa que chega no seu trabalho e tempera o ambiente com paz, com harmonia, com alegria, com paz? Ou você chega lá e você é insípido? Você não faz diferença nenhuma no ambiente. Você é mais um lá só. O ambiente continua pesado. O clima continua tenso. Entendeu? E você chega ali, você sendo sal para a terra, você tem que orar ali, abençoar, clamar a Deus para que aquele lugar seja transformado. O sal transforma. Quando você joga o sal numa carne, ela dá sabor. Você come com gosto. Pega um arroz sem sal. Você come aquele negócio e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Será que você é um arroz sem sal? Que você chega, entendeu? E ninguém nota a diferença em você, ou até pelo contrário, nota. E fala, nossa, aquela ali é sem água e sem sal. Aquela ali, nossa, que pessoa mais, né? Mais sem sal. Como é que você é? Como que você tem agido? Ele não pediu para que a terra fosse diferente. Ele exigiu que o sal permanecesse sal. Então, em Mateus, quando ele diz, vocês são o sal da terra, você tem que permanecer sal. Não importa a condição, não importa o lugar, você tem que ser sal. Você tem que chegar lá e trazer prazer para as pessoas, trazer alegria para as pessoas, trazer paz para as pessoas, harmonia no ambiente. Não chegar lá sendo um encrenqueiro, briguento, resmungão, chato, intolerante. Muitas vezes nós somos assim. Você chega num lugar e fala assim, nossa, chegou chato. Nossa, esse cara chegou. Aí um sai para cá, o outro sai para lá, aí todo mundo de banda, porque não quer encontrar com você. É assim. A igreja é chamada à santidade. Nós temos que parar e ver assim, nós somos santos. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Poxa, luz. A luz serve. Se eu chegar aqui com uma vela, ela serve para alguma coisa? Com tudo aceso aqui? Serve para alguma coisa? Não serve para nada. Então, quando ele fala que nós somos a luz do mundo, quer dizer que ele está dizendo que o mundo está em trevas. Se ele está falando que nós temos que chegar iluminando, clareando,
tirando as trevas, entendeu? Mostrando o que tem na frente, mostrando o que está tudo do lado, é porque tudo está em trevas. E o mundo está assim, o mundo está em trevas. Tá? Jesus não disse o mundo vai ficar mais claro. Ele disse que a luz devia brilhar. E ele fala que não adianta você esconder a luz debaixo de algum lugar. Não vai servir para nada. Você tem que ser luz nas trevas. Não só na sua casa, mas em todo lugar. Certo? Às vezes você fala assim, eu sou luz lá na igreja. Mas a igreja está cheia de luz. Tem muitos irmãos que são luz dentro da igreja. Então, se você só for luz dentro da igreja, tem alguma coisa errada. A sua luz se apaga da porta para fora? Ou você leva a sua luz, você leva o evangelho, você leva Cristo aonde você vai? Tem gente que vem na igreja, mas quando sai para trabalhar, deixa Cristo em casa. Deixa o evangelho em casa. Sai para passear e deixa Cristo em casa. Temos que ser luz. O problema não é a existência da escuridão. A escuridão sempre vai existir. Sai daqui da cidade e vai no meio do mato. A escuridão está lá. O mundo jaz no maligno. O mundo vive em trevas. Nós temos que ser a diferença. A igreja tem que ser a diferença. A igreja tem que levar a luz. 1 Pedro 2,11. Primeiro Pedro 2,11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Forasteiros, só isso só. Forasteiros e peregrinos. O que isso nos diz? O que isso fala conosco? O que é um forasteiro? O que é um peregrino? Forasteiro é uma pessoa que não é daqui. Peregrino é aquele que vive andando. Nunca tem parada, nunca tem lugar. E a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Está dizendo que o nosso mundo não é aqui. Que nós não somos desse lugar. Que nós estamos de passagem. Que o nosso lugar, o nosso reino, é o reino de Deus. É lá que é o nosso lugar, não é aqui. Não é aqui que a gente vai viver e passar a eternidade. Nós não vamos passar a eternidade aqui. Eu, pelo menos, não pretendo passar a minha eternidade aqui. Não sei quanto a vocês. Eu pretendo passar lá no céu. Eu pretendo passar com o Senhor. Eu sei que é difícil a vida de cristão, né? Que a gente tem que estar sempre firme, vigiando, orando, tal, para que se ele voltar amanhã, a gente não seja pego descuidado, né? Como a parábola das 10 virgens. Os peregrinos não constroem identidade definitiva aqui. Nós não precisamos ter uma identidade definitiva aqui. Quando você vai, né, viajar para os Estados Unidos, você pega um visto, mas você não precisa do teu green card lá para entrar lá. Se você for para a China, você não precisa aprender a falar chinês. Você está de passagem. Você vai lá falando um inglesinho meia boca, entendeu? Você fica lá um mês e volta para cá. Tem a sua experiência lá, mas você não é de lá. Não importa como que é o sistema de governo lá.
Você não é de lá. Você vai, passeia e volta. Nós chegamos aqui, estamos de passagem e vamos embora. Nós não precisamos ter um documento. A gente também não perde a esperança e não negocia a convicção. Eu não tenho que negociar nada com esse mundo porque eu não sou daqui. Eu não preciso mostrar para ninguém, entendeu? Que eu me adaptei aqui. Eu não quero aprender a falar o idioma do mundo. O meu idioma é a voz do Espírito Santo. Eu falo com o Espírito Santo. Eu tenho que ouvir a voz de Deus, entender o que Deus quer. Eu tenho que falar o que Deus quer ouvir. Não o que o mundo quer ouvir. Você chegar e começar a falar, cantar a música do mundo para agradar o mundo, para se sentir familiarizado, para se sentir na tribo, né? Como os jovens dizem hoje, né? Eles fazem de tudo para pertencer a uma tribo. A nossa tribo não é aqui, não é daqui, tá? Peregrinos não negociam identidade para se encaixar. Nós não precisamos nos encaixar no mundo porque nós não somos daqui. Nós não temos que nos conformar com o que acontece porque nós não somos daqui. Isso aqui não nos pertence. Você não vai levar nada, que você não trouxe nada, você não vai levar nada. Por mais que você ajunte aqui, você não vai levar nada. O que significa não se conformar hoje? É não absorver a mentalidade sem filtrar pela palavra de Deus. Eu não tenho que absorver. O mundo diz isso. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? O mundo prega isso. O que está na palavra de Deus? Estão falando isso. O que Deus diz? O que Deus está falando, o que Deus quer de mim. Não é o que o mundo quer de mim. Não reagir emocionalmente a cada pauta cultural. Eu vi um vídeo essa semana, esses dias aí, de uma moça crente. O cara parou ela para perguntar se ela estava de fantasia de carnaval. Ele perguntou: você está indo no carnaval? Estou. Você segue alguma religião? Eu sou cristã, eu sou crente. Mas como? Você é crente? Você está com fantasia, você está... Né? Não, mas não tem problema. Não tem problema. A Bíblia não tem nada que me proíbe de ir para o carnaval. Aí o cara citou diversos versículos falando. Mas não tem problema. E você não pode me julgar. Nem Jesus julgou. Ela falou: nem Jesus julgou. Ele falou: julgou? Julgou sim. Quando ele entrou no templo e viu a algazarra, viu um monte de coisa errada, ele foi lá e quebrou tudo e falou. E ele confrontou muita gente. Por isso que ele era odiado. Mas não tem problema. Você vai mesmo assim? Vou. Eu gosto, eu vou. Ela não sabe diferenciar reino das trevas e reino da luz. Ela quer aquilo que o coração dela quer. Não importa o que Deus quer. Não transformar o evangelho em ideologia e não trocar convicção por aceitação. Eu estou convicto que a palavra de Deus, que Deus é santo, que a palavra de Deus é verdadeira, é pura. Eu tenho essa convicção. Eu não vou trocar isso para ser aceito num grupo. Quando eu trabalhava, eu tinha 11 anos, eu trabalhava num cartório. E o cartório ficava perto de uma esquina e tinha uma lanchonete bem na esquina. Os funcionários saíam tudo ali na sexta-feira e sentavam ali nas mesas e começavam a tomar cerveja. E vinha o pessoal: toma uma cervejinha aí, toma não sei o quê. Eu tinha 14, 15 anos. Não, o outro falava: ele é crente, ele não bebe. Né? Ele é crente. E dava risada. Né? É assim. Se você aceita, você dá um mau exemplo para eles e fala que você não tem convicção. Se você não aceita, você vira motivo de chacota. Mas não importa. Isso não me incomoda. Me incomoda
É Deus olhar para mim e ver que eu sou um fraco. Que eu sou uma pessoa que acaba sendo frágil ao ponto de mudar de opinião ou de abrir mão de uma convicção, abrir mão de algo que eu acredito para agradar terceiros. Pessoas que são passageiras na minha vida, porque eu estou de passagem. Não quer dizer que eu vou ter que conviver com essas pessoas o resto da vida. E como que a gente se conforma, não se conforma na prática? Renovação diária na palavra. Sem escritura constante, absorvemos cultura automaticamente. Se você não lê a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus, tudo que vem para você entra na sua cabeça. Porque se você não conhecer, como que você vai falar isso é de Deus ou não é de Deus? Você simplesmente vai sendo levado, vai vindo um monte de porcaria e você vai absorvendo. Então, conhecer, ler a Bíblia é parte da renovação da nossa mente. E ela tem que ser diária. Tá? Discernimento espiritual. Nem tudo que é popular é saudável. Nem tudo que é legal é santo. Ah, mas não é proibido. Mas não agrada a Deus. Não serve para mim. Ah, mas todo mundo faz. Mas e daí? Eu não sou todo mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não sou todo mundo. Você tem que ter identidade. O cristão não é definido por nada do mundo ou por qualquer espectro do mundo. Ele é definido pelo reino de Deus. Quando nós conhecemos o reino de Deus, quando nós buscamos o reino de Deus, nossa identidade, as pessoas olham para você e falam, olha, aquela pessoa lá é crente. Amém. Nossa, aquele ali é um homem direito. Aquela moça ali, ó, ela é uma bênção. É a nossa identidade. Tá? E comunhão verdadeira. Cristão isolado, sozinho, se adapta mais rápido ao ambiente. Se você chega num lugar, entendeu? Só tem um monte de gente. Você vai no churrasco. Você chega lá, é todo mundo tomando cerveja. Música no alto, tocando aquele barulheira. Entendeu? Você fica naquele ambiente. Você sabe que ali, e piada suja, e conversa fiada, e não sei o quê. Sabe, pessoa com trajes indecentes. Você está ali no meio de um lugar que não é um ambiente para você. Não é um ambiente santo apropriado para um filho de Deus. Você está naquele lugar, tá? Você está isolado, é só você num lugar que não é seu. Num ambiente que não é para você. Aí você se adapta ali, você fica ali, você começa a conversar, começa não sei o quê, o nego fala um palavrão aqui, fala uma mentira lá, fala não sei o quê, entendeu? Pronto, você está ouvindo, está absorvendo, já passa um tempinho e você nem liga mais. Não te incomoda mais. Aquilo não te incomoda mais. Por quê? Porque você já se adaptou. Quando você está num lugar e o Espírito Santo não te incomoda, é porque você já se adaptou. Quando você está num lugar, você sabe que ali não é o seu lugar, e o Espírito Santo fica queimando em você. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Esse não é o teu lugar. Eu não te chamei para isso. Você faz o social ali, despede todo mundo e vaza. Tá? Nosso maior erro hoje é culpar o mundo. O mundo é que é culpado. Né? O mundo faz o que sempre fez. A gente pergunta por que é que o mundo é assim? Mas na realidade a pergunta deveria ser, por que a igreja às vezes se parece tanto com o mundo? Por que que a igreja tem absorvido tanta coisa do mundo? Será que a igreja precisa, para atrair vidas, para atrair pessoas, ser igual ao mundo? Será que uma pessoa que entra aqui, ela tem que se sentir tão bem, como ela estava lá num clube, quando ela estava num pagode, como ela estava... Será que ela tem que se sentir tão bem assim?
Falar assim, nossa, eu estou em casa. O mundo lá fora não se diferencia nada do que tem aqui. Será que isso, entendeu? É importante? Será que é isso que Deus quer para a igreja dele? Quando a igreja abandona a doutrina, substitui santidade por relevância, prefere a aprovação cultural à fidelidade bíblica, ela se conforma. Nós vemos muitas igrejas que simplesmente se conformaram. Que a gente olha e a gente não vê nada dali que poderia identificar aquilo como uma igreja mesmo, uma igreja que segue um evangelho puro, um evangelho que ora, que jejua, que sabe que está ali alicerçado na palavra. O Espírito pergunta, sua mente tem sido renovada ou moldada? Como que você é hoje? Uma pessoa que está moldada aos padrões do mundo? Ou é uma pessoa que tem sido renovada a sua mente pelo Espírito Santo? Seus discursos nascem das Escrituras ou das redes sociais? Quando você abre a boca para falar, você fala de Deus, de Cristo, do Evangelho? Ou você fala das pessoas, ou dos prints que você deu, daqui, dali? O que você fala? A sua indignação é espiritual ou apenas cultural? Nós poderíamos falar muitas coisas. Né? Nós temos o carnaval aí. Nós temos toda uma ideologia de gênero, nós temos toda uma luta, né, para que se aprove aborto, para que se ensine as nossas crianças a crescerem num mundo mais livre, num mundo mais atual, né, sem os valores, né, cristãos. E quando nós colocamos o nosso filho na escola, certo? Muitas vezes nós não sabemos o que está sendo ensinado. Tá? Aí nós nos indignamos muitas vezes com o que aconteceu essa semana. Nós ficamos chateados, nós ficamos atônitos, nós ficamos indignados, nós ficamos um monte de coisa. Como pode? Né? Mas diariamente, o inimigo está entrando na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, trazendo princípios e valores totalmente diferentes aos nossos. E nós não ficamos indignados. Aí eu falo para você, a igreja, né, hoje, com, vamos supor, 70 milhões de pessoas no Brasil, você acha que se 70 milhões de pessoas estivessem orando, jejuando, o nosso Brasil, o nosso país estaria na situação que está? Os nossos filhos estariam sendo educados dentro da escola, dentro de outros lugares, do jeito que estão sendo? Você acha que nós teríamos um governo ímpio? Você acha que se nós orássemos, jejuássemos, se nós buscássemos, se a igreja fosse ativa, se a igreja fosse verdadeiramente com a mente renovada, a história do Brasil seria essa que nós vivemos hoje? 70 milhões de pessoas orando, 1/3 praticamente da população do Brasil. 1/3. E não somos nós que definimos o que os nossos filhos aprendem. É o mundo. Porque nós nos calamos. Porque nós nos conformamos que o mundo nos diga como viver. Que o mundo nos diga como os nossos filhos têm que ser educados. Que o mundo nos diga, certo, o que nós podemos ou não podemos fazer, ou até falar. Qual é o poder da igreja?
Qual é o poder? Nós somos pessoas que vamos aceitar tudo? O mundo vai continuar sendo o mundo, mas a igreja precisa decidir se ela vai ser luz ou apenas um reflexo do mundo. A igreja precisa se decidir. O mundo não precisa melhorar para que a gente seja fiel. Tem gente esperando o mundo melhorar. Tem gente sonhando que o mundo vai melhorar. Se não melhorou de Noé para cá, pode ter melhorado em muitos aspectos. Mas no aspecto onde o mundo jaz no maligno, Satanás tem feito um ótimo trabalho. Ele é muito capacitado. Ele faz o trabalho dele bem feito. O mundo de lá para cá, se não ficou na mesma, piorou. O mundo de lá para cá, não, vive debaixo do mesmo pecado. Por mais que Deus faça, por mais que Deus chame homens valorosos, por mais que Deus opere milagres, por mais que Deus manifeste a sua glória, entendeu? Ele consegue manter o principado dele, o reino dele, estou falando do inimigo de Satanás, do jeitinho que ele quer, do jeitinho que ele planeja. Ele governa muito bem o reino dele. Tá? Nós precisamos permanecer fiéis, mesmo que o mundo piore, e ele vai piorar. Porque cada dia a mais, nós vamos ter acesso a muito mais informação. E você vai ter a percepção de que está piorando. Mas no fundo sempre foi assim. A gente hoje tem uma percepção bem diferente de 20, 30, 40 anos atrás. A nossa percepção hoje, entendeu? É que está tudo perdido. Você fala assim, nossa, o mundo está perdido, não tem mais jeito. Entendeu? Mas assassinatos sempre tivemos. Crimes, tudo isso sempre teve. Adultério, prostituição, faz parte da natureza humana. Aonde tem um homem, existe a maldade. Aonde tem o ser humano, existe o pecado. E vai continuar sendo assim. O mundo pode pressionar, mas não pode possuir uma mente rendida a Cristo. Então nós precisamos estar atentos. O mundo não piorou e muito menos melhorou. Ele permanece o mesmo status, o mesmo modus operandi de sempre. Entendeu? Aonde o inimigo encontra uma brecha, ele entra e faz estrago. Aonde for permitido. Eu vi um vídeo hoje dos lixeiros do Rio de Janeiro. O cara mostrando, o cara filmando o trabalho deles. Fala, carnaval a gente trabalha dobrado. Era ruas e ruas e ruas, quarteirões, quarteirões, cheio, mas cheio, cheio, cheio de oferendas de animais sacrificados na beira das guias, mas lotado, comida e não sei o quê, e os lixeiros varrendo, juntando tudo aquilo, jogando no caminhão. Ele falou assim, é desse jeito, o nosso trabalho é muito difícil. Essa é a realidade do mundo aí fora. Essa é a realidade. Tá? A igreja de Atos dos Apóstolos, ela precisa renascer. Nós precisamos ler e conhecer o livro de Atos dos Apóstolos para voltarmos à essência do Evangelho. É essencial para as nossas vidas. Nós não podemos nos abalar.
O mundo está feio aí fora? Está. Nós vamos aceitar tudo isso? Não. Nós vamos buscar a presença do Senhor, nós vamos consagrar a nossa vida no Senhor, orar, repreender, entendeu? Exercer a nossa fé, trabalhar arduamente, sabe, para levar o Evangelho, para alcançar as almas, para abençoar as vidas. Tem muitas pessoas precisando, tem muitas pessoas necessitadas, tem muitas pessoas, sabe, que precisam ser libertas. E a igreja hoje é uma igreja que está capengando. Eu não vou falar fria, né? Porque o Senhor falou que antes fosse fria, né? Mas hoje a maioria das igrejas é uma igreja morna. Uma igreja morna. Muitas vezes aceita tudo que vem do mundo. E os cristãos também. Às vezes a igreja é boa, mas a pessoa não quer saber de ficar lá não. Apertou um pouquinho o parafuso, espana e ele vaza para outra igreja, onde que ele vai ver se o pastor aceita as coisas erradas que ele faz. É assim que funciona. As pessoas não querem compromisso, não querem aliança, não querem ser tratadas, não querem ser corrigidas, não querem ser afrontadas. Entendeu? Elas acham, entendeu, que o pastor não tem esse direito. E na realidade é isso que o pastor faz. Essa é a função do pastor, do líder da igreja, esse é o chamado do pastor, é cuidar da alma. Entendeu? Se a pessoa se arrepende, amém, bênção na vida dela. Se não arrepende, entendeu? A gente vai fazer o quê? Nada. A gente não faz nada. A gente ora e entrega na mão de Deus. Entendeu? E saem por aí falando que são cristãos. Como a moça do carnaval. Sai falando que são cristãos, entendeu? E bate no peito e fala cabeça, eu sou cristão. Mas só Deus que vê a podridão que tem por dentro. Só Deus que conhece. Nós que lutamos, temos que vigiar. A Bíblia diz, quem está de pé, vigie para que não caia. Nós temos que estar ali vigiando para a gente não cair. A gente luta contra a carne. Santidade é lutar contra as obras da carne. É lutar para permanecer santo. Longe, afastado, separado. Essa é a nossa busca diária. Não nos conformar e renovar a nossa mente. Renovação da mente é muito importante. Porque nós temos que estar a cada dia ajustando, calibrando, para que nada pare de funcionar corretamente. Vem, você assiste isso, ouve aquilo, vai entrando um monte de coisa na cabeça da gente, na vida da gente, e vai entrando, aí você pega e fala assim, espera aí, Senhor, tem coisa que precisa sair daqui. Entrou coisa demais aqui. Tem conteúdo demais aqui. Tem conteúdo, eu estou tendo dúvida, eu estou em dúvida, eu estou indeciso. Cristão, quando se trata da palavra de Deus, não pode ter indecisão. Tem que conhecer a palavra e falar, isso não é de Deus, não pode ficar na minha vida. Isso não faz parte do que Jesus ensinou. Não pode ficar na minha vida. Se você vai deixando, isso vai aumentando. Você vai se conformando, aceitando, se conformando, aceitando. Quando você vê, tá? Você está muito longe. Eu costumo dizer assim, né, que se a gente pega um ônibus errado, quanto mais tempo a gente demorar para descer, mais tempo a gente vai demorar para voltar e mais passagem nós vamos gastar. Né? Se você anda 10 minutos e desce e pega outro ônibus de volta, é uma coisa. Se você roda 1 hora, né?
E depois você lembra e você olha, poxa, não era para mim vir aqui. O que eu estou fazendo aqui? Aí você vai demorar mais 1 hora para voltar. Então, quando você está no caminho do Senhor, e você começa a se desviar, quanto mais tempo você estiver no desvio, mais difícil para você voltar para o caminho certo. Não nos conformar é a chave. Não aceitar o que o mundo oferece, o que o mundo fala, o que o mundo traz, é a chave. Se você não aceita, se você não olha aquilo e conhece a palavra de Deus, você não aceita e fala, Senhor, tira isso da minha mente, tira isso da minha vida. E pede uma renovação. Essa palavra é uma palavra assim para a gente parar e meditar. Às vezes a gente recebe as notícias, nós achamos que o mundo está perdido. Mas às vezes somos nós que estamos perdidos. Nosso mundo é o fim do mundo. Entendeu? Nossa, como é que pode essa situação? Às vezes somos nós ouvindo demais o que está lá fora e esquecendo de ouvir o que Deus tem falado para falar para a gente. Amém?